Minha avó contava essa história de vez em quando. Nunca sorria quando falava dela. Nem olhava nos olhos da gente. Contava enquanto mexia no pano do vestido ou enquanto o café coava no pano em silêncio, como se estivesse distraída, como se não fosse nada, e mais era. Ela sempre começava do mesmo jeito, olhando para o chão como quem vê outra época. Disse que tinha 13 anos quando começou a sentir que tinha alguma coisa errada naquele lugar. Naquela época, ela morava num sítio seco, bem no miolo do sertão de Alagoas. Uma casa simples, sem parede rebocada, com chão batido e telha solta. Lá o mundo era pequeno, e a vida, dura. Era a mais velha de 5 irmãos, e isso já era o bastante para não ter tempo de ser criança. Cuidava dos menores, ajudava na casa, na roça, na comida, e ainda era ela quem ia, sozinha, limpar o cemitério da família, todo domingo de manhã. Nunca reclamou disso, mas também nunca entendeu o porquê. A mãe dizia que era o certo. Que alguém precisava cuidar daquilo. Mas ninguém mais ia. Só ela. O cemitério ficava longe da casa, depois da cerca dos bodes e do pé de juazeiro torto. Era um quadrado cercado de pedras, com umas cruzes de madeira enfiadas na terra escura. Algumas já nem tinham nome. Diziam que era coisa de tradição. Que os da família tinham que ficar ali mesmo, no chão onde nasceram. E era a menina quem cuidava. Sozinha. Ela acordava cedo, pegava o balde com água, o pano já encardido, e seguia o caminho de barro ainda frio, com o pé descalço mordendo a pedra. O céu ainda meio acinzentado, e o resto da casa dormindo. Não tinha reza, nem companhia. Era só ela e os mortos. No começo, era só serviço. Cortar o mato, ajeitar as cruzes, jogar um pouco de água na terra. Mas aos poucos, começou a notar o silêncio. Não era um silêncio qualquer. Era um silêncio que empurrava. Que apertava o peito sem encostar. Ali, até o vento parecia mais lento. Ela dizia que às vezes sentia o tempo parar. Que o corpo gelava mesmo quando o sol já queimava as costas. E que havia dias em que parecia que alguém esperava por ela. Mas nunca contou isso pra ninguém. Porque naquela casa, criança não tinha medo. Criança tinha tarefa. Teve um domingo que ela voltou diferente. Não disse nada, como sempre. Mas deixou o balde cair no chão da cozinha. A água se espalhou devagar pelo chão de cimento, e os pés dela tremiam, mesmo estando calçados. A mãe olhou de relance, resmungou qualquer coisa e voltou pro fogão. E aquilo passou. Como tudo passava naquela casa. Mas depois daquele domingo, as coisas começaram a mudar dentro dela. Ela não sabia dizer exatamente o que tinha acontecido. Só lembrava de estar limpando perto de uma das cruzes do fundo, a mais velha, a que tinha o nome riscado com faca, mal legível. O pano estava molhado, a mão firme. Mas de repente, o ar ficou grosso. Não quente. Nem frio. Pesado. Ela sentiu o peito apertar como se tivesse subido um morro. A vista escureceu um pouco. Ficou tonta por um instante. E então, do nada, teve certeza de que alguém estava parado atrás dela. Não ouviu passos. Não sentiu o cheiro. Foi só uma certeza. E o corpo todo soube ao mesmo tempo. A nuca arrepiou, as costas gelaram, o estômago virou. Ela virou o rosto devagar. Mas não viu nada. Só o mato balançando devagar, as pedras cobertas de poeira, o silêncio. Depois disso, começou a reparar nos detalhes. O pano sempre voltava mais sujo do que ela lembrava de ter encostado. A água do balde parecia evaporar mais rápido lá dentro. Algumas cruzes pareciam ter mudado de lugar, ou talvez ela estivesse só cansada. Mas a dúvida não saía da cabeça. E pior que a dúvida era o sentimento. Ela dizia que o corpo passou a avisar antes mesmo de chegar. Na noite de sábado, já sentia o peso no peito. O domingo amanhecia com os braços doloridos, a cabeça pesada, o sono cortado. Mas ela ia mesmo assim. Ninguém questionava. Ninguém dizia, não vai hoje. Era uma obrigação muda, como tantas outras que carregava. O que mais incomodava era a sensação de ser esperada. Como se aquele lugar, o cemitério inteiro,
só existisse mesmo quando ela estava lá. E quando ela saía, ele adormecia de novo. Um dia, choveu de madrugada. Coisa rara. A terra ficou escura, pesada, mole. Ela foi mesmo assim. Quando chegou, viu marcas de pés descalços na lama. Pés pequenos. Não pareciam de adulto, nem de bicho. Ela olhou em volta. Não havia rastro de volta, nem pegadas em direção à estrada. Só aquele caminho curto, até a cruz do bisavô. E parava ali. Ela ficou olhando por muito tempo, sem coragem de apagar as marcas. Depois jogou água em cima, sem encostar, e voltou para casa em silêncio. Naquele dia, ela não comeu. Ficou sentada no batente da porta, olhando pro chão, sem dizer uma palavra. E ninguém perguntou nada. Começou a evitar os olhos da mãe. Não por medo, mas porque sentia que, se dissesse alguma coisa, ia ouvir que era besteira. E então o medo viraria loucura. E a solidão seria maior. As noites também mudaram. Ela acordava no escuro com o corpo gelado. Sentia o cheiro do cemitério dentro do quarto, e o mesmo cheiro doce demais, quase enjoado. Uma vez achou que alguém tinha encostado no braço dela. Era leve. Quase um carinho. Mas o braço ficou dormente até de manhã. Ela não chorava. Só ficava quieta, esperando passar. Porque naquela casa, o medo era como febre. Não se fala, não se mostra, só se espera que vá embora sozinho. A menina começou a perceber que o silêncio do cemitério não era o único. Dentro de casa também havia palavras que nunca eram ditas. Certos nomes, por exemplo, não se falavam. Alguns túmulos tinham cruzes com iniciais riscadas, ou marcas apagadas à força. Ela perguntava pouco, mas ouvia tudo. Uma vez, ouviu a mãe cochichando com a vizinha do sítio mais próximo. Falavam baixo, rápido. Ela só entendeu pedaços. Alguma coisa sobre uma mulher que morreu grávida. Sobre uma vela que nunca ficava acesa. E então o assunto mudou bruscamente quando perceberam que a menina estava por perto. Foi naquele dia que notou que havia um túmulo ali que ninguém tocava. Era o mais velho, num canto sombreado por um angico torto. A terra em volta estava sempre afundada. Ela nunca via ninguém indo lá, nunca ouvia o nome daquela pessoa, em se é que havia nome. Mas toda vez que passava por ele, sentia uma fisgada leve no estômago. Como se o próprio corpo avisasse, aqui, não pisa. A menina também começou a reparar que a mãe ficava diferente depois que ela voltava do cemitério. Mais calada. Mais tensa. Rezava mais alto, batia a porta da cozinha com força. Como se estivesse tentando afastar um pensamento. Certa manhã, enquanto lavava roupa no tanque de pedra, escutou a avó e mãe da mãe dela e murmurar algo estranho. A velha estava sentada perto da sombra, coando café. E disse, quase para si mesma. Se tivesse feito o enterro direito, não tava assim. A menina parou de esfregar a camisa e ficou quieta. Mas a avó não disse mais nada. Ela não sabia o que aquilo queria dizer. Só que, depois daquele dia, passou a ter medo de tocar em certas cruzes. Porque talvez alguém ali não tivesse sido enterrado como devia. O medo virou uma coisa que acompanhava. Não assustava só no cemitério. Assustava no barulho da lenha estalando, no estalo da porta de madrugada, no cheiro de vela que surgia do nada dentro do quarto. Às vezes, acordava e sentia que alguém tinha passado pela cama dela. Não via pegadas. Mas o pano da rede parecia estar torto, como se tivesse sido tocado. Começou a notar que os outros da casa evitavam falar do domingo. Ninguém perguntava se tinha dado certo, se estava limpo. Era como se todos fingissem que o cemitério não existia. Só existia para ela. E o mais curioso era que, mesmo sem ninguém dizer nada, ela sentia que todos sabiam que alguma coisa andava errada ali. Só que ninguém tinha coragem de olhar de frente. O medo, naquele lugar, era um bicho que andava solto. Mas todo mundo fingia que era galinha. E seguiam vivendo, como se nada estivesse errado. Ela, por dentro, já não dormia direito. Tinha medo de falar. Tinha medo de não falar. Tinha medo de continuar indo,
e medo do que podia acontecer se parasse. E foi nesse tempo que ela começou a achar que o problema não era o cemitério. Era o que tinha sido enterrado sem direito. O que tinha ficado faltando. O que foi deixado para trás. E mesmo tão nova, já entendia uma coisa. O que é enterrado sem cuidado não sossega. E antes de continuar, me diz uma coisa. Você tá ouvindo isso de onde? Comenta aqui embaixo o nome da sua cidade ou do lugar onde você cresceu. Porque tem histórias que só quem viveu no interior entende. E às vezes, a assombração muda de nome. Mas o silêncio é sempre o mesmo. Se essa história já te arrepiou até aqui, aproveita para seguir o canal e curtir esse vídeo. Tem muita coisa que ainda precisa ser contada. Agora respira fundo. E vamos continuar. Era começo de julho. O sol ainda saía cedo, mas não esquentava direito. A menina acordou antes do canto do galo, como sempre, e foi direto buscar a água na cacimba. O balde pesava mais que de costume. O corpo inteiro parecia arrastado, como se não tivesse dormido direito, e não tinha mesmo. Aquela semana tinha sido estranha. No meio da noite, escutou 3 estalos vindo da direção da porta da cozinha. Não era bicho, nem vento. Era som de madeira se mexendo. Mas ninguém levantou. Ela se encolheu debaixo do lençol fino, apertando o peito como se aquilo pudesse proteger. E, por algum motivo que não sabia explicar, sabia que era sábado. Sabia que o domingo estava chegando. Ela não se arrumou com pressa naquele dia. Foi amarrando o cabelo devagar, prendendo a barra da saia por dentro da cintura, calçando os chinelos quase a contragosto. Não queria ir. Mas o corpo já tinha aprendido a obedecer antes do pensamento. O balde, o pano, a mesma estrada. O cemitério esperava do mesmo jeito. Mas quando pisou ali, soube que tinha algo diferente naquele dia. O ar estava parado demais. Nem o barulho do mato chegava ali. O cheiro era mais forte, mais doce, mais abafado. E as pedras do chão pareciam ter se afundado mais na terra. Ela começou pelo canto, como sempre fazia. Limpou as cruzes com cuidado, passando o pano devagar, evitando o túmulo mais velho, naquele onde o nome tinha sumido, e que ela nunca gostava de tocar. Mas quando chegou perto dele, viu uma coisa que fez o corpo gelar por dentro. No pé da cruz, tinha uma flor. Uma flor de verdade. Murcha, com o caule quebrado, mas fresca. Como se alguém tivesse colocado ali naquela madrugada. Ela olhou para trás, pro caminho de terra, pro mato. Nenhum rastro. Nenhum sinal. Nenhuma pegada. Deixou o pano cair no chão e sentiu a mão tremer. O coração batia seco, sem ritmo. Ela se abaixou para pegar a flor, mas parou no meio do movimento. O chão parecia quente, como se houvesse fogo ali embaixo. Ela ficou ali, agachada, olhando para a flor, até o cheiro mudar. Veio de repente, como um sopro direto no rosto. Era o mesmo cheiro que sentia nos sonhos. Nos sonhos em que ouvia vozes que não entendia. Vozes que não estavam bravas, nem tristes. Estavam só, amparadas. Como se esperassem alguma coisa. Naquele momento, ela entendeu. Aquilo não ia parar. O que quer que tivesse ficado naquele cemitério, não estava mais satisfeito em ser apenas sombra. Aquilo queria presença. Voltou para casa sem terminar o serviço. A saia suja, o pano molhado pendurado na mão, a flor esquecida no chão. A mãe perguntou por que estava de cara feia. Ela não respondeu. Sentou no batente da porta e ficou olhando pro terreiro vazio. Naquela noite, sonhou com o túmulo sem nome. No sonho, a cruz estava em pé, mas a terra em volta fervia. E uma figura, parada atrás dela, murmurava algo que o vento levava antes de chegar no ouvido. Acordou com os olhos ardendo, como se tivesse chorado dormindo. E pela primeira vez, não quis voltar no domingo seguinte. Mas voltou. Porque ali, naquela casa, não voltar era pior do que ir. Depois daquele domingo, a menina nunca mais chegou em casa do mesmo jeito. O corpo parecia mais pesado. O passo, mais curto. E mesmo quando o sol estava alto, o frio do cemitério parecia ficar agarrado na pele dela, como poeira que não sai nem com sabão.
Nos dias seguintes, tudo pareceu mais abafado. Dentro da casa, o ar estava diferente. O fogão a lenha demorava mais para acender, o feijão demorava mais para cozinhar, o tempo demorava mais para passar. Até os bichos pareciam estranhos. Um dos galos sumiu. Um cachorro começou a rosnar para o canto do curral vazio. E ninguém falava nada. A menina também começou a sonhar mais. Mas não era sonho de bicho nem de assombração. Era sonho de sensação. Sentia alguém parado do lado da rede. Alguém que respirava devagar. Que esperava. Sempre do lado esquerdo. Sempre no escuro. Ela acordava suada, com a garganta seca e o lençol grudado no corpo. Não gritava. Não contava. Continuava acordando cedo, dando banho nos irmãos, virando a farinha na panela de barro, varrendo o terreiro. Mas o olhar ficava mais baixo. A voz mais curta. O mundo todo parecia mais distante. A mãe reparou, mas não perguntou. Fez um chá de boldo e mandou tomar. Rezou mais alto na cozinha, colocou uma rodá atrás da porta, benzeu a água do pote. Mas não perguntou. Na quarta-feira daquela semana, o lampião da sala apagou sozinho. Estava cheio de querosene. Sem vento. Sem motivo. A mãe acendeu de novo, sem dizer nada. Mas antes de dormir, colocou um crucifixo de madeira pendurado na cabeceira. E passou a dormir com o terço na mão. A menina viu. E entendeu. A mãe também sentia. Só não queria admitir. Na sexta, enquanto lavava roupa no tanque, ouviu o nome dela sussurrado. Não gritado. Sussurrado. Tão perto que sentiu o sopro gelado atrás da orelha. Olhou em volta devagar. Não havia ninguém. Deixou a roupa no balde e entrou. A mãe perguntou por que tinha deixado tudo pela metade. Ela respondeu que não lembrava. E ficou por isso mesmo. No domingo seguinte, foi de novo. Mesmo com o corpo doente, com o estômago preso e o coração acelerado, foi. Porque era o certo. Porque era o costume. Porque ninguém ia entender se não fosse. Dessa vez, levou uma flor. Colheu no caminho. Era vermelha, pequena, de cheiro forte. Colocou no túmulo sem nome. Devagar. Sem rezar. Sem pedir. E naquele momento, sentiu um alívio curto. Como quem entrega um recado, mesmo sem saber para quem. Mas durou pouco. Na volta, viu que o pano do balde estava molhado e mesmo sem ter usado. E o balde, que saiu cheio de água, agora estava vazio. Naquela noite, a avó e mãe da mãe bateu 3 vezes na porta do quarto. Disse que tinha sonhado com a menina de pé, no cemitério, de costas, com os pés enterrados na terra até os tornozelos. Falou sem olhar no rosto dela. E antes de ir embora, sussurrou. Tem coisa que chama. Mas tem coisa que é chamada. A menina não respondeu. Nem chorou. Só encostou o corpo na parede de barro e ficou ali. Esperando o sono chegar, e com ele, o que quer que viesse junto. O tempo passou como passa no sertão, devagar, seco, sem pressa de mudar nada. A menina continuava indo ao cemitério todo domingo, sem faltar. Mas não era mais a mesma menina. Nem era o mesmo silêncio. Ela não evitava mais o túmulo sem nome. Parava ali primeiro. Encostava o pano molhado com cuidado, passava a mão na madeira, ajeitava a terra com os dedos. Não falava nada. Não rezava. Mas deixava sempre alguma coisa ali. Uma flor, uma pedra bonita, um pedaço de folha cheirosa. Era como se tivesse feito um acordo. Não com palavras, com gestos. O medo ainda estava lá. Sempre esteve. Mas agora era um medo que sabia seu lugar. E ela também sabia o dela. Começou a reparar nos horários do vento. Sabia quando o ar ia esfriar mesmo antes do céu mudar. Aprendeu a reconhecer o canto do galo que significava alerta. E passou a entender que nem toda sombra é ameaça, mas toda sombra merece respeito. Dentro de casa, a vida seguiu. A mãe não perguntava nada, e a menina também não oferecia.
Mas a mãe já não olhava mais do mesmo jeito. Parecia que sabia que a filha carregava alguma coisa que não se dizia em voz alta. A avó, vez ou outra, deixava um prato de comida na beirada da mesa quando ninguém tinha fome. Dizia que era para quem passasse. Nunca dizia quem. Mas a menina sabia. As noites continuavam silenciosas. Mas não eram mais sufocantes. Ela passou a dormir de rede armada perto da porta, onde o vento batia melhor. E deixava um copo com água no chão, ao lado da rede, toda noite. Nunca ninguém tocou no assunto. Na escola, quando dava para ir, e ela ficava calada. Não brincava com os outros. Ficava de lado, rabiscando pedaços de madeira com uma faca pequena. Desenhava cruzes, luas, olhos fechados. O corpo dela também mudou. Ficou mais leve, mesmo com o trabalho. A coluna mais reta. O passo mais firme. Não porque estava melhor e mais porque entendeu que não ia fugir. Quem é do mato aprende cedo. Tem coisa que a gente não enfrenta. Só aprende a dividir o mesmo espaço. Ela também começou a perceber que outras pessoas evitavam falar com ela por muito tempo. Na feira, algumas mulheres mais velhas desviavam o olhar. Na capela, ninguém chamava para ajudar nas novenas. Era como se todos soubessem de alguma coisa. Mas ela não sabia o que. Só sabia que aquilo a acompanhava. Ela deixou de esperar que alguém viesse perguntar como estava. Ninguém pergunta. Porque quem pergunta, se compromete. E ali, todo mundo preferia não se comprometer com o que não se vê. Mas ela via. Via com a pele. Com o ouvido. Com o silêncio. Nunca mais viu pegadas. Nem ouviu o nome dela sussurrado. Mas às vezes sentia que alguma coisa andava do lado dela até a entrada do cemitério. E quando entrava, ficava só. Mas nunca sozinha. Uma vez, em uma tarde sem vento, ela parou no meio do terreiro, olhou para o céu nublado e disse para si mesma: já entendi. Eu cuido, você respeita. Ninguém ouviu. Ninguém precisava ouvir. Era assim que funcionava agora. E ela estava viva. Isso bastava. O tempo passou. A menina já tinha 15 anos quando soube que iam deixar o sítio. O pai arranjou roça num lugar melhor, com terra úmida e casa perto da estrada. A mãe não comemorou. Mas também não reclamou. Só avisou que a mudança seria no mês seguinte, e que cada um devia cuidar do que fosse seu. Quando soube, a menina não disse nada. Mas aquela noite, dormiu pouco. Não era a tristeza de ir embora. Era outra coisa. Era um incômodo que nasceu no estômago e subiu até a garganta. O cemitério. Ela pensou nele. Pensou em quem ficaria. Pensou no que ela carregava, e no que o lugar esperava. Naquela semana, os domingos pareciam mais longos. Cada vez que pisava no cemitério, o chão soava mais oco. A madeira das cruzes rangia mais alto. E o vento vinha do lado contrário. Ela já não tinha medo. Mas também não tinha mais paz. Sabia que alguma coisa ali a reconhecia. Sabia que aquela terra sabia o nome dela. Na última semana antes da mudança, acordou mais cedo que o costume. Ainda era escuro. O céu sem estrelas. Saiu da rede devagar, pegou o pano, o balde, e saiu da casa sem fazer barulho. Não era domingo. Mas ela sabia que precisava ir. A estrada estava quieta, o mato ainda dormia. Chegou no cemitério com o coração mais leve do que imaginava. Entrou sem pressa. Passou por cada cruz com cuidado. Tocou uma por uma, como quem se despede. Parou na do canto e a do nome apagado. Ajoelhou-se. Ajeitou a terra com a mão nua. E, sem entender porquê, sussurrou uma palavra que não lembrava de ter aprendido. Não era oração. Não era nome. Mas o vento respondeu. Ficou ali algum tempo, sem pressa. Até sentir o cheiro doce de novo. Mas dessa vez, mais leve. Mais brando. Como se alguém ali também estivesse indo embora. Na volta para casa, o céu começava a clarear. As nuvens carregadas,
como sempre, mas sem sinal de chuva. Passou pelo terreiro, entrou na cozinha, lavou os pés no pote e pendurou o pano. A mãe já estava de pé. Não perguntou onde ela tinha ido, mas olhou diferente. Não de quem sabia. De quem não queria saber. Naquela manhã, a menina arrumou suas coisas. Poucas roupas. Um terço. Um pano limpo. Antes de fechar a mala, colocou dentro um pedaço de madeira, pequena, fina, tirada de uma cruz velha. Levou como quem leva proteção. Ou como quem leva dívida. E quando a casa ficou vazia? Quando o caminhão saiu com tudo o que ainda servia? Ela olhou uma última vez para trás. Mas não olhou para o cemitério. Eu só fui naquele sítio uma vez. Foi muitos anos depois da morte da minha avó. Ela já tinha partido fazia tempo, e a casa onde ela cresceu estava abandonada. A terra já não dava nada, e o mato tinha tomado conta dos caminhos. Mas eu quis ver com os próprios olhos. Quis entender. Não contei para ninguém que ia. Peguei a estrada num dia nublado, sem destino certo, e quando vi, estava lá. O lugar era exatamente como ela descrevia. Terra vermelha, seca, pedras grandes ao longe, o curral afundado no mato. E o silêncio. O mesmo silêncio que parecia vir de dentro da terra. A casa já não existia. Só restavam as fundações de barro endurecido, como ossos debaixo do chão. Mas o cemitério. O cemitério ainda estava lá. Escondido, quieto, inteiro. As cruzes tortas, algumas caídas, o mato alto. Mas nenhuma estava quebrada. Todas ali, como guardiãs esquecidas. Fiquei parada por um tempo no portão de pedras. A madeira da entrada já não existia, mas o caminho ainda era visível. A terra ali parecia ter sido pisada há pouco tempo. Mesmo com o abandono, algo dava a sensação de que aquele lugar nunca esteve só. Entrei devagar. O vento estava frio, mesmo com o sol escondido entre nuvens. O mesmo cheiro, em doce, fundo, como flor guardada dentro de gaveta por anos demais. Passei os olhos pelas cruzes. Uma por uma. E então vi. No canto, encostada num angico seco, estava a cruz sem nome. A mesma da história. A que minha avó nunca gostava de tocar. Mas não estava vazia. Aos pés dela, havia um pano dobrado. Antigo, encardido, com borda de linha azul. Igual ao que minha avó usava para limpar os túmulos. Ajoelhei sem pensar. A mão trêmula. O coração apertado. Toquei o pano. E foi como se o tempo parasse. O ar ficou denso. O silêncio ficou grosso. E então, eu senti. Alguém me olhava. Não era sensação. Era certeza. Não havia vento. Não havia barulho. Mas o corpo todo sabia. Eu não virei. Não olhei para trás. Apenas fechei os olhos. E por um segundo só, senti o mesmo que ela sentiu, tantos anos atrás. Que aquilo que mora no silêncio, reconhece quem escuta. Não chorei. Não fugi. Apenas deixei o pano onde estava. E saí do cemitério sem olhar de novo. Na estrada, com os olhos ainda marejados, lembrei do que minha avó dizia quando ficava muito tempo calada. Tem coisa que não quer justiça, nem perdão. Só quer ser lembrada. Nunca mais voltei naquele lugar. Não porque tive medo, e mais porque entendi que não era meu. Aquilo pertence a outro tempo, a outra gente, a um silêncio que não aceita visita. Depois daquele dia, passei a lembrar da minha avó de outro jeito. Não como a mulher que fazia bolo de milho ou sentava na rede costurando o pano de prato. Mas como a menina que cuidava dos mortos, sozinha, antes de entender o que era a morte. E o que mais me dói é que ninguém nunca pediu desculpa a ela. Cresceu carregando um fardo que não era dela. Fez de um cemitério sua obrigação, como se fosse normal. Como se fosse justo. E o mais assustador nem foi o que ela viu. Foi o que ela teve que engolir calada. Nunca contaram para ela por que aquele túmulo não tinha nome. Nunca disseram quem tinha sido esquecido ali.
Nunca explicaram por que, mesmo depois de tantos anos, ninguém ousava tocar naquela cruz. Talvez nem eles soubessem. Mas o que ficou? O que ficou foi o peso. O peso de sentir algo que ninguém valida. De carregar um medo que os outros fingem que não existe. E isso assombra mais que qualquer vulto. Hoje, quando falo dessa história, percebo que tem gente que ri. Gente que acha que é exagero. Gente que não acredita. Mas eu acredito. Acredito porque vi. Porque senti. Porque ouvi o silêncio se mexer. E porque sei que tem coisa que a gente não inventa e só repete. Minha avó repetiu o que mandaram. Eu, agora, repito o que ela viveu. E mesmo sem ter todas as respostas, sei de uma coisa com certeza. O que foi enterrado errado, fica esperando. E o que foi esquecido, nunca para de chamar. Às vezes, ainda sonho com aquele pano. Dobrado, quieto, na beirada de um túmulo que ninguém chama pelo nome. Acordo com o mesmo cheiro, em doce, fundo, morno. E o silêncio do sítio vem todo de novo, como se nunca tivesse ido embora. Talvez nunca tenha mesmo. Tem coisa que a gente só sente uma vez, mas nunca mais deixa de carregar. E, de vez em quando o vento bate diferente no terreiro aqui de casa, eu juro que escuto passos. Mas nunca olho para trás. Porque eu já sei quem é. Se você escutou essa história até aqui, me diz. Já sentiu aquele tipo de silêncio que pesa mais que grito? Talvez você também tenha crescido ouvindo histórias assim. De gente que viu, mas ninguém acreditou. De coisas que ficaram, e mesmo depois que todo mundo foi embora. Compartilha essa história com quem ainda respeita o que não se vê. Com quem entende que, no Brasil profundo, a assombração nem sempre aparece e, às vezes, ela só espera. E se um dia você for ao interior e vir uma cruz sem nome num canto de terra esquecida? Não encosta. Só passa. Devagar.